era essa a função dos profetas em Israel, no governo dos ímpios, dos reis ímpios. Porque sabia-se que o governo do rei ímpio derramava sangue inocente, fazia o sacrifício de crianças, de inocentes. Né? Eles abusavam dos impostos, enfim, todos eles. Até na monarquia bíblica, profetas foram levantados para denunciar abusos e distorções. Perfeito. E aí vamos aproveitar que o senhor trouxe esse contexto bíblico, que era onde a gente queria chegar aqui, que é o seguinte, é interessantíssimo, porque qual que é esse contexto aí? O contexto aí é o seguinte, os profetas existiam para quê? Para deixar o coração do rei alinhado, ou do governante ímpio alinhado com aquilo que eram princípios fundamentais instituídos por Deus, seja na lei mosaica, seja na tradição, etc. Tudo, a versão que Deus tinha, a forma de governo de outros reis, não estava ligado a eles não serem judeus, mas ao fato deles ferirem princípios que eram esses que o senhor falou, a vida... São princípios universais. Perfeito. A justiça, equidade, honestidade, né? Respeito ao próximo e à vida humana, certo? O rei não podia chegar lá matando, destruindo tudo. O Código de Hammurabi, que veio bem antes da Bíblia, bem antes primeira lei escrita nossa, né? É a primeira lei escrita, aliás, do Egito, vindo proveniente da Babilônia do Egito, né? Babilônia, isso. Da Babilônia, e parece que tinha um fundo do Egito aí. O Código de Hammurabi, eu li uma parte dele, eu amei. Por quê? Porque falava da justiça de uma mulher que trabalhava na casa de uma pessoa. Incrível a forma com que ele cuidava do trabalhador para que ele não fosse explorado de maneira abusiva pelo trabalhador, pelo dono da casa. Incrível os detalhes que eles chegaram. Então, e não eram cristãos, não eram judeus, não eram reis de aliança divina, bíblica, em nenhum sentido. Mas já tinham senso do valor da vida, da riqueza da vida, do respeito à justiça, à integridade. Um contexto de justiça, não de justiça pessoal, mas de justiça social. E nem justiça bíblica, mas justiça da humanidade. Que antecede. Porque a Bíblia é jovem do ponto de vista, se você pensar do ponto de vista histórico, da humanidade, da história da humanidade, a Bíblia é relativamente jovem. Mas esses valores já estavam lá. Esses valores já estavam presentes. E Moisés tirou alguns dos princípios que ele botou no Pentateuco, na Torá, ele tirou alguns do Código de Hammurabi. É interessantíssimo, porque quando você vai parar para ver no detalhe assim, por que quando está na lei na Torá, né? Se a pessoa for pega, se a pessoa matar alguém que tentou entrar na sua casa durante o dia, ela tem que ser condenada. Se for durante a noite, ela tem que ser avaliada, o contexto. Não, ela vai ser punida, mas não condenada. Não condenada. E quando você vai avaliar por que você fala, de noite você não consegue enxergar, você não sabe o que a pessoa estava fazendo. Sim. Você vê que é muito mais social. De dia você vê todos os detalhes, você vê se tem risco, se não tem risco. De dia o assaltante não é tão agressivo quanto de noite. Perfeito. A não ser que tenha condições muito propícias para isso. Mas, enfim. E é o que o senhor está falando, está corroborando para aquilo que o senhor está falando. É um contexto social que preza pelo quê? Pelo ambiente da sociedade. Sim. Né? Pela propagação da justiça social. Porque nós temos que lembrar, Fred, que o reino de Deus, Deus tentou implantar um reino lá no Éden com Adão e Eva. Quer dizer, aquelas nações que depois foram geradas fora do Éden, elas tiveram todas uma semente de justiça, de verdade e de amor. Sim. Todos, por mais corruptos ou por mais sanguinários e abusivos que eles possam ter se tornado, mas eles tinham uma semente de Deus. Depois, quando veio Moisés foi filho de Abraão, não filho direto, mas foi 400 anos depois de Abraão. Ali Deus organizou suas leis, seu povo, protegendo pelo menos aqueles que têm fome e sede de justiça. Uau. Por isso que Jesus fala em Mateus, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que clamam pelo reino dos céus, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram. Jesus, meu Deus, esse negócio é uma bomba atômica. É uma bomba atômica. Porque Jesus volta muito antes de Moisés. Ele amarra tudo, né? Ele amarra tudo. Uma pessoa que viveu lá no tempo de Melquisedeque, antes de Melquisedeque, no tempo de Matusalém,
após, né, muito depois do Éden, mas chorava pela justiça, essa pessoa, ela tinha uma luz dentro dela, ela tinha uma lâmpada, mesmo no governo de Nimrod, que era desgraça, que era o pior, era do governo mais de trevas e morte, onde ele construiu os azulgarais, né, que são as torres gigantes. As torres dos quais Babilônia, Babel foi uma delas, né? Então tem muito mistério nesse intervalo e que a ciência, né, estudou pouco e se tem pouca informação. Mas eu vejo coisas maravilhosas. Então a Bíblia para nós foi a última carta que Deus deu para luz e vida para os homens.